Sr. Franz, de repente, eu comecei, todo dia tinha gente chegando na casa dele e tocando música. Eu falei, puxa, aí fui e perguntei para a secretária que trabalhava com a gente na embaixada, né? A Joene. Falei, Joene, o Franz está fazendo festa todos os dias, é comum? Ela falou, não, é que a sogra dele morreu. Parece até piada, né? A sogra dele faleceu e aqui no Suriname eles fazem todos os dias com o corpo presente, eles cantam, eles dançam, eles distribuem comida, eles fazem isso durante uma semana. Por isso que o senhor está vendo lá essa festa que o senhor diz, eu vi aqui no jornal, o falecimento da sogra do senhor Franz. Obrigado, era uma coisa que a gente não sabia. E depois o cortejo, como eu disse, todos de branco e preto, aí coloca o corpo lá, enterra o corpo e deixa lá. Interessante. Uma outra coisa que tem no Suriname é o casamento. O casamento das pessoas no Suriname, eles fazem um bolo e distribuem para as pessoas, eles cortam o bolo e distribuem para as pessoas, só que aquele pedaço de bolo só vai poder ser comido depois de 7 anos. Isso diz que traz sorte para as pessoas que casaram e para as famílias que depois de 7 anos comem aquele pedaço de bolo para comemorar aquela união. Interessante, né? Deixe-me ver aqui outra coisa. E são vários aspectos. Eu passei 2 anos, eu, a minha esposa e minhas filhas, passamos 2 anos no Suriname. Foram 2 bons anos de muito conhecer, né? Para conhecer essas coisas bonitas, algumas não tão bonitas, mas você explorar aquilo que tem de bom no país. O aeroporto ficava a 45 minutos de Paramaribo. A capital do Suriname é Paramaribo. E lá também eles têm uma boa cerveja, é Parbo. A Parbo é uma cerveja produzida no Suriname. Tem a característica do Suriname de extrativismo. Por exemplo, a gente via lá, eles têm uma cultura de banana, mas eles faziam também uma cultura, não plantavam palmito. Então cada vez ficava mais caro a exportação do palmito deles. Por quê? Eles foram extraindo, então eles gastavam muito para extrair, era uma cultura extrativista apenas. Ia lá, retirava o palmito e exportava, ia lá, retirava o palmito e exportava. Aí foi encarecendo, por quê? Porque foi aumentando as distâncias e o consumo de combustível para se obter esse palmito. E aí virou inoperante e algumas fábricas de palmito que pegavam, extraíam, enlatavam e mandavam para a Europa, perderam. Aí eles acabaram fazendo culturas de arroz, algumas culturas de arroz, mas, via de regra, eles eram extrativistas. O povo surinamês é um povo alegre, é um povo contente e gosta de festa. Agora, também tem um detalhe, a gente fala que o nosso aqui no Brasil, os baianos, por exemplo, eles são devagar, deixa para depois. O Suriname também tem essa característica. Nada era feito na hora, tudo era para o dia seguinte. Você chamava uma pessoa para fazer alguma atividade na sua casa, um concerto de alguma coisa, eles diziam assim, em inglês, tomorrow, em tak-tak, Tamara. E aí era assim, Tamara mantém, amanhã de manhã, ou assim, Tamara Bacadina, amanhã à tarde. Isso falando em tak-tak. Então é muito interessante. A gente aprendeu algumas palavras em tak-tak, algumas palavras em holandês, e aí fomos levando nossa vida. A minha filha mais velha, a Evelyn, ela teve que voltar porque ela ia iniciar a faculdade e lá não tinha a faculdade na língua inglesa, somente no holandês. Aí eu falei, então você volta. Então ela voltou para cá, para o Brasil, e ficou com o meu sogro aqui. Nós ficamos com a minha filha Evelise lá, que estudava
numa escola, Landmark School, uma escola de língua inglesa, mas só para ela ter contato com as crianças, porque a gente, em casa, a gente fez um curso que ela estudava à distância. Então, com a Beth, a minha esposa, que ministrava as aulas em português para ela. Era um curso à distância e ela estudava nessa Landmark School apenas para ter contato com as crianças, né? As festas no Suriname também eram muito interessantes, vale a pena contar esse pedacinho também. Às vezes eu vou para frente e volto, é porque eu estou contando de improviso, fiz umas anotações aqui e o que está passando pela cabeça eu estou falando, tá certo? Então é por isso que às vezes vai e volta, mas é muito interessante saber. Nós fazíamos lá na Embaixada do Brasil a Festa das Nações. Então nós, o Brasil, ficávamos com a barraca de churrasco. Era o que tocava para o Brasil. E lá a gente tem os muçulmanos e tem os judeus, né? Então, inclusive lá é muito interessante porque é um dos países em que existe uma sinagoga e uma mesquita islâmica, né? Uma próxima à outra. Vive em paz. É diferente do resto do mundo. Então tem a sinagoga e a mesquita. E cada um desses povos tem uma coisa de diferente. Por exemplo, nós tínhamos um indiano que não come carne de vaca. Para ele a vaca é sagrada, ele não pode comer a carne de vaca. Ao mesmo tempo, nós tínhamos os muçulmanos que eles não comem carne de porco. E aí a gente tinha que ter um jogo de faca para cortar cada uma das coisas. Porque se você se enganasse, cortasse uma carne que você usou na carne de vaca e usasse na carne de porco, pronto. Nenhum muçulmano mais ia comprar a carne de vaca, né? Ou a carne de porco. Os indianos não comprariam a carne de porco e nem os muçulmanos comprariam a carne de vaca. Então você tinha que tomar muito cuidado com os instrumentos que você usava. E eles ficavam olhando, ficavam observando tudo. É cultura, cada país tem uma cultura. E ali a cultura é múltipla, tem vários povos vivendo junto. Isso é muito interessante. E outra coisa interessante é que todo mundo se esforça para falar com todos. Então, você fala com o indiano, você fala com o javanês, você fala com o chinês, e todo mundo tenta se entender ao máximo. Utiliza o inglês, às vezes o tac-tac, às vezes parece uma Babel, né? Para gente que está acostumado com o português, parece uma Babel. Deixa eu ver aqui. Bom, terminado os 2 anos, nós voltamos aqui para o Brasil. Então essa foi a nossa vida. Fomos muito felizes lá no Suriname. Essa foi a nossa vida durante 2 anos no Suriname. E quando retornei agora para o Brasil, eu acabei voltando aqui para o segundo BC e peguei a passagem, a mudança do nome de BC para Bill. Fiquei mais 2 anos ali, saí oficial e aí eu fui comandar a delegacia de Santos. Isso vai ser uma outra história, vamos deixar para depois, que eu nem sei qual é o tempo que ficou esse vídeo, talvez seja necessário dividi-lo. Espero que você tenha tido paciência de me ouvir até aqui e continue me acompanhando para conhecer a pessoa, o militar e a família desta pessoa que está falando com vocês. Muito obrigado e até a próxima história.